Voltamos com o programa Encontro Marcado, falando hoje com o presidente da Câmara de Barreiras, Gilson Rodrigues. Gilson, na sua visão, qual o projeto que Barreiras necessita com urgência para atender assim, de forma melhor a demanda da sociedade? Olha, Modesto, eu penso que a Prefeitura ela precisa fazer uma reformulação dos princípios da economicidade no município. E aí, essa reformulação nessa área de projetos, ele perpassa por várias áreas, né? Desde o funcionalismo até... e aí, quando eu falo funcionalismo público, eu estou dizendo aqui não só os servidores concursados, mas também servidores comissionados. Então, e o prefeito Zito tem se preocupado com isso, inclusive enxugando a máquina pública no que diz respeito a cargos comissionados, né? Foi feito isso no início da gestão. Nós, na Câmara de Vereadores, e isso só foi possível porque a Câmara de Vereadores entendeu que o projeto de reformulação de cargos e salários do Executivo na condição da reestruturação de cargos comissionados, só foi possível porque a Câmara entendeu que isso iria gerar uma economicidade na Prefeitura. Então, eu penso que hoje uma das preocupações deve ser também nesse sentido, porque aí a Prefeitura trabalhando com essa preocupação, ela vai poder trabalhar em outros projetos, que projetos na área de saúde, na área social, na área de educação, bem como na potencialização e na condição de não inviabilizar, inclusive, o erário dos servidores públicos, né? Os salários, folha de pagamento, não inviabilizar isso tudo. Então, eu penso que é uma das coisas, um dos projetos que a Prefeitura Municipal deve se desdobrar, claro, tendo como princípio o respeito a toda a questão da máquina pública, dos servidores e dos investimentos que deve ser feito também para todo o município de Barreiras, para toda a sociedade. Então, é uma das coisas que a Prefeitura Municipal, e eu não estou falando isso porque é o gestor municipal, estou falando isso baseado nos exemplos que nós temos visto em outras gestões e em outras prefeituras na Bahia, né, que se inviabilizaram, que não deram conta de manter em dias os salários dos servidores, concursado, comissionado, e não deu conta nem também de fazer investimento na educação, na ação social, na saúde, na infraestrutura. Então, é preciso repensar, porque a Prefeitura de Barreiras, a sua situação econômica, se o prefeito não tiver um olhar para essa situação, nós vamos ter aí nos próximos anos, as próximas gestores inviabilizados, uma gestão inviabilizada que não poderá investir nem no servidor público, nem tampouco na grande totalidade, que é toda a outra gama da população que não faz parte dos quadros do município, mas que também requer investimento, infraestrutura, ação social e tudo isso. Gilson, a atual estrutura da Câmara de Vereadores, falando um pouquinho da Câmara, atende em termos de pessoal, em termos físico, atende um bom funcionamento do Legislativo Municipal? Olha, Modesto, nós estamos com muita determinação e fazendo uma gestão muito forte para que o que nós temos lá hoje possa atender. Mas, infelizmente, nós temos ainda algumas dificuldades, porque, ao longo do tempo, a Câmara de Vereadores ela tem crescido, né? Tá crescendo. Ao longo do tempo, a Câmara de Vereadores ela está ficando cada vez mais forte, exigindo, né, outras potencialização, exigindo outras situações dentro da Câmara. Por exemplo, hoje nós temos uma TV, né?
é importante pensar que a Câmara de Vereadores, tendo uma TV, nós precisamos de uma sede da TV Câmara no município de Barreiras. E é uma das minhas resoluções, faz parte do nosso planejamento, é buscar construir uma sede. E junto com isso, nós temos que pensar em todo um corpo profissional que a TV Câmara precisa. Hoje, o que nós temos nos quadros de profissional da TV é apenas uma pessoa que está nos quadros hoje, que talvez quando foi criado não se pensou que a TV talvez exigiria mais, mas hoje nós temos um diretor de TV, um diretor de Rádio Câmara e nós temos um chefe de processamento de dados. No entanto, a TV Câmara ela precisa muito mais do que esses 3 profissionais. Hoje a gente trabalha com profissionais que é fornecido pela produtora, né, que ganham um certame e tal. Mas nós temos que pensar nisso. E aí pensar também, até mesmo, se for possível, né, se não for nessa gestão desses 2 anos, que os próximos gestores pensem também na realização de um concurso público para a TV Câmara, para a Rádio Câmara, que nós vamos estar aí, estamos buscando também conquistar. Então, além de outras situações que, por exemplo, a Câmara hoje precisa de uma reforma estrutural no prédio, né, nós precisamos fortalecer e potencializar, porque hoje a Câmara foi construída há alguns anos, né, não sei se... Uns 10 anos 10 atrás. anos atrás. Então, hoje, a exigência hoje de modernização, de tecnologia... já não atende mais. Já não atende mais. Exatamente. Então a gente tem que se preocupar com isso. E não preocupar só com o atual, mas você tem que preocupar também em deixar uma Câmara para atender às exigências futuras, daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos. Então, o senhor, como presidente, tem pautado muito pela questão da transparência e também é um gestor democrático. Como tem sido o seu relacionamento com a imprensa? O nosso relacionamento com a imprensa tem sido de forma respeitosa, reconhecendo a imprensa que faz um trabalho sério, né, um trabalho ético. Né, você tem visto isso, você mesmo é uma pessoa, um dos parceiros da Câmara de Vereadores com o seu veículo de comunicação, que é o jornal, o Encontro Marcado, e todas as outras formas de divulgação de imprensa, né, escrita, falada, os blogs. O nosso tratamento é tratar esse grupo, né, da sociedade, a imprensa, que faz um papel fundamental também no que diz respeito a fiscalizar, a cobrar, de respeito. Mas também essa relação ela tem que ser uma via de mão dupla. Né? Nós temos nesse país uma condição constitucional do livre-arbítrio, né, a condição de liberdade de expressão. No entanto, existem limites para isso. Não é só para os indivíduos, existe limite para a imprensa. Né? Então, nós iremos respeitar a imprensa que leva a informação verdadeira, que leva a informação com veracidade. Aqueles que querem fazer uso da imprensa para denigrir, para manchar a história pessoal ou de uma instituição, infelizmente não terá o nosso apoio, não terá o nosso aval. E não é só para a imprensa, não, é para qualquer cidadão, qualquer pessoa, político, seja lá quem for. Nós, enquanto cidadão brasileiro, enquanto pessoas que zelam pelos princípios da liberdade de expressão, nós devemos zelar pela verdade, pela transparência. Essa minha pergunta, ela vem exatamente porque essa semana teve uma questão lá, um vereador subiu à tribuna e fez um pronunciamento, inclusive, focado em cima da imprensa, com críticas realmente muito contundentes com alguns órgãos de imprensa. Claro que ele não generalizou, mas, de qualquer forma, ele atingiu a imprensa, né? Então, é exatamente por isso que eu fiz essa pergunta. É isso. Então, assim, claro, nós não podemos generalizar, nós sabemos o comprometimento
das pessoas que estão à frente da imprensa, inclusive no município de Barreiras, a contribuição que tem dado. Agora nós iremos zelar também pela veracidade, pela a transparência. É o profissionalismo da imprensa. Profissionalismo. Com a liberdade, vamos dizer assim, com o direito de resposta, principalmente. Isso, e serão nossos parceiros. O senhor falou da sua origem, de como começou, mas eu gostaria de saber, que está aqui na nossa pauta, quem é o cidadão Gilson Rodrigues, seu perfil profissional, seu perfil político e familiar. Falar um pouquinho de você, porque é interessante, né? Eu agradeço essa pergunta me deixa até emocionado, né? Porque eu venho de família humilde, de família, assim, claro que uma família honrosa. Eu sou o filho único, né, de minha família, homem, tenho 2 irmãs. O meu pai e minha mãe são pessoas humildes também. Meu pai Gersino, minha mãe Valdete, que me criaram com muita, assim, na rédea curta, né? Com rigor. A moda antiga. A moda antiga, né? Me ensinando a respeitar as pessoas, seja ela quem for. Né? Desde a criança até a pessoa idosa, até os bichos brutos, animais. Minha mãe sempre disse: olha, tem que ter respeito, o cachorrinho que está lá tem que respeitar, né? Então, assim, isso me emociona quando você faz essa pergunta, porque eu não venho de berço de ouro, eu não venho de família com histórico político, eu não venho assim, eu venho de uma família de luta, trabalhadora, uma família honrosa, de trabalho, de respeito. Minha mãe até hoje é feirante, né? E aí a minha luta pela feira, porque eu nasci ali, cresci na feira, né? E a nossa luta com esse povo, não só pela minha mãe, mas porque eu cresci vendo o povo da feira ali, vendo o sofrimento do povo da feira, né? Então, meu pai é pedreiro, né? E hoje sou casado. Minha esposa, Ana Cristina, tenho 2 filhos, né, uma menina e um rapazinho agora que está 6 meses, né, minha filha com 7 anos. E eu venho dessa história, como eu vinha falando, Modesto. A minha história, ela se configura com a história de participação, de luta, de estar à frente, de buscar uma sociedade melhor, um município melhor de se viver, um bairro melhor de se viver, né, uma rua melhor de se viver. A minha luta é nesse sentido, né? E aí eu vejo uma escola melhor de se viver, quando a gente assumiu ali, na época dos grêmios estudantil, das lideranças tal, e depois grupo de jovens na comunidade. Aí eu venho para um trabalho de me colocar à disposição da comunidade barreirense, para estar ali no Conselho Tutelar, à frente do Conselho. Fui eleito, não fui colocado lá, fui eleito também pelo voto democrático para estar no Conselho Tutelar, um dos conselheiros tutelares mais jovens na minha época. Foi a 2ª gestão, ainda estava começando, né, o Conselho Tutelar. E depois eu vim começou a despertar essa coisa política, né? Assim, de repente, as pessoas começaram a dizer: olha, você tem que ir para o caminho político. E aí, a gente disputou a primeira eleição, em 2008, e assim, foi algo de repente, né? Decidi ser candidato, de repente a gente teve aí uma votação, 517 votos, foi uma surpresa, porque eu não sabia nem como era, eu achava que era só pegar e sair pedindo mesmo, e de fato a política tem que ser isso, só sair pedindo voto e colocar teu nome. E depois nós veio para uma outra eleição em 2012 e conquistamos o mandato, né? E agora, em 2016, a gente conquistou novamente a reeleição. Essa é a história do Gilson, é uma história de luta, uma história de humildade, é uma história de seriedade, de compromisso, de respeito, principalmente os mais fracos, os mais necessitados. Porque o que me chama a atenção, Modesto, na política, é você poder fazer algo para mudar a história de vida das pessoas, né? É você poder fazer algo para mudar a realidade de vida,
principalmente daqueles que estão lá na periferia, daqueles que estão lá necessitando de melhoria nas condições de saúde, melhoria nas condições sociais, projeto para mudança de vida na área de esporte. Isso me emociona. Quando a gente conquista essas coisas, nos emociona. Quando você vê o benefício, o recurso público chegando até essas pessoas e mudando a realidade de vida dessas pessoas, seja no aspecto de infraestrutura, no aspecto de saúde, no aspecto social, no aspecto na área do esporte, do lazer, isso daí nos conforta. O que nos deixa triste é a gente ver os recursos públicos indo aí por água abaixo com esses tipos de situações, de escândalo no país, que ao invés de ir para a saúde, de salvar vidas, está indo para o bolso de poucos. E isso nos deixa indignados. Presidente, de que forma o Legislativo barreirense tem buscado se aproximar mais da população e se a sessão itinerante está nos seus planos? Mas o senhor vai me responder depois do nosso intervalo. Voltamos daqui a pouquinho.